Olá pessoal, meu nome é José Luiz. Vamos falar um pouquinho nessa apresentação sobre a automação, sobre as exigências desse mercado, bem como a atuação da Finder nesse segmento. A automação atualmente, ela tem que ser vista como algo necessário para que a gente possa atingir as exigências das pessoas e do mercado. Quando trazemos o processo de automação, trazemos junto também uma quebra de paradigmas, trazemos também a necessidade da ação das construtoras, a necessidade delas enxergarem os benefícios que a automação traz com ela, e automaticamente a necessidade da familiarização com a automação. É necessário que as pessoas percam o medo e enxerguem a automação como algo prático, algo que as ajude. Se nós fizermos uma análise histórica com relação às nossas instalações, nós percebemos que nos anos 80, meados de 80, nossas instalações eram projetadas para poucos eletrodomésticos. Televisões, por exemplo, praticamente na sala, um equipamento de áudio simples. Nos quartos, praticamente não se tinha nenhum eletroeletrônico. Situação essa bastante diferente da atual. Praticamente todos os cômodos da casa, quartos, salas, cozinha por muitas vezes, apresentam aqui uma quantidade excessiva de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. E as nossas instalações, elas sofreram essa migração, os projetos comportam essa quantidade de equipamentos a mais? Percebemos que não, por esse demonstrativo aqui. Ou seja, as instalações elétricas permaneceram da mesma forma, porém as necessidades, as exigências aumentaram bastante. Atualmente, a gente enxerga a necessidade de uma infraestrutura apropriada, coisa que anteriormente simples adaptações eram suficientes. O tradicional deixou de ser efetivo. Eu preciso de um novo conceito, eu preciso trazer um diferencial para as minhas instalações. O funcional, claro, o funcional ele é necessário, porém ele é muito básico. Eu preciso trazer junto que a flexibilidade, preciso de algo prático, preciso de algo seguro e confortável. A automação, então, gente, ela traz com ela o quê? Tecnologia. Ela é sinônimo de alta tecnologia. Tecnologia essa voltada para a segurança, voltada para a gestão energética, uma grande tendência, voltada para a comunicação, voltada também para o conforto. Pensando em automação e pensando nas necessidades das pessoas, podemos trazer aqui a hierarquia de Maslow, que nos ajuda a fazer uma excelente análise. Temos aqui as necessidades de segurança e básica como necessidades primárias, e as necessidades sociais de autoestima e autorrealização como secundárias. Assim como Maslow dizia, para que eu evolua para um nível superior, eu preciso o quê? De uma satisfação do nível anterior. E o que a gente tem como necessidades básicas? Necessidades básicas, podemos pensar nas fisiológicas, como a necessidade de dormir, a fome. E a gente percebe desde o início aqui dessa pirâmide, a automação contribuindo para isso. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, nessa situação de necessidade básica, é a automação contribuindo para que você tenha um sono melhor. A possibilidade de você ajustar a intensidade luminosa do seu quarto e tornar aquele momento mais agradável. Posso contribuir com a necessidade de segurança quando eu trago o quê? A automação junto com o circuito de televisão, circuito fechado de televisão, circuito de câmeras. As necessidades sociais, então, cada vez mais presentes atualmente, através de celulares que te permitem uma comunicação direta com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, e automaticamente as necessidades de autoestima e autorrealização sendo aí obtidas pela contemplação das demais.
Pensando na evolução, né, na fase de implementação de uma nova tecnologia, de uma automação, podemos pensar em 3 fases distintas. Primeira fase, representada pela fase de status e modernidade, na qual você tem os inovadores como os primeiros adeptos, né? O pessoal que se arrisca buscando o que? O status, o diferencial no mercado. Né? A fase 2 é a fase da qual a gente tem aí a grande maioria das pessoas aceitando essa nova tecnologia. Né? Ela é vista agora não mais como status, e sim como algo conveniente, algo que traz conforto. Né? E por último, a fase 3, na qual a nova tecnologia ela se torna algo necessário e essencial, né? Na qual até os retardatários entram aí nessa onda dessa nova tecnologia. A automação, então, pessoal, podemos perceber que não é equipamento. Afinal, não falei de equipamento até agora. Falei o quê? De conceito. Né? A automação é um conceito. Pensando no mercado, temos soluções de automação que envolvem uma infraestrutura apropriada, que envolvem profissionais dedicados, que envolvem equipamentos próprios e dedicados. E temos um novo conceito trazido pela Finder, denominado pré-automação. Né? A pré-automação, então, assim como a gente percebe aqui, ela é um conceito intermediário entre a instalação convencional, a instalação que a gente já está acostumado, e a automação. Né? Percebemos que a automação, pensando tanto em investimento de capital financeiro, quanto de infraestrutura, como algo muito acima do trabalhado numa convencional. Né? Então, a gente trabalha com valores e necessidades muito diferentes. Ou seja, a migração de uma instalação convencional para uma instalação automatizada, por vezes se torna muito difícil, tanto por falta de infraestrutura, quanto pelo investimento necessário. Pensando nisso, a Finder desenvolveu a pré-automação, uma condição que satisfaz uma migração futura para a automação de maneira extremamente fácil, porém com um investimento muito próximo do que seria uma instalação convencional. E uma grande vantagem é que nela ainda podemos ter de imediato alguns recursos que só teríamos na automação. A própria pré-automação pode evoluir para a automação através de nossos parceiros. Temos uma rede de integradores capacitados por nós e capacitados também por empresas de automação do mercado, que conseguem evoluir de maneira extremamente fácil uma instalação pré-automatizada para uma automatizada. Automatizada essa ainda que pode contemplar soluções simples e autônomas em automação, né? Que faz parte do escopo da Finder também. Antes que a gente avance um pouco mais sobre uma instalação pré-automatizada, gostaria de fazer breves comentários, né, sobre uma instalação convencional. Aqui nessa representação, eu coloquei interruptores paralelos e intermediários, permitindo comandos replicados dos meus pontos de iluminação. Né? Então, percebam, eu tenho 1, 2, 3, 4 acessos. Para cada acesso, eu coloquei uma tecla que me permitia o comando dessa instalação. Reparem que eu tô comentando sobre uma instalação que me exige um bom espaço em eletroduto. Afinal, olha a quantidade de retornos que nós temos passando na instalação. Além disso, a dificuldade da instalação, né? E com certeza a questão de diferentes tipos de tecla. Né? Eu tenho a necessidade de trabalhar com paralelo, tenho a necessidade de trabalhar com intermediário, né, a partir de 2 paralelos. Ou seja, além de ter mais de um tipo de tecla, eu estou trabalhando com teclas
com um certo valor, né, com um valor considerado no mercado, né, não um valor bem acima de um interruptor simples. Então, somando tudo isso, né, e ainda pensando na condição também da segurança, afinal, quando a minha lâmpada está acionada, ainda cabe a gente comentar aqui que eu tenho uma corrente de carga, né, a corrente da minha iluminação, passando por todo o meu circuito, perfeito? Então, diante disso, a Finder desenvolveu um conceito revolucionário, né, nesse segmento, né, de instalações elétricas, implementando a pré-automação, representada aqui nesse novo slide. Reparem que, de imediato, a gente enxerga uma redução considerada de cabeamento, né? A gente percebe uma instalação muito mais limpa, muito mais simples. Vamos entender ela aqui um pouquinho, né? Antes, nós tínhamos como elemento de acionamento da iluminação os interruptores. Agora aqui, pessoal, os interruptores foram substituídos por pulsadores. E um detalhe, pessoal, indiferente da quantidade de pontos em paralelo, eu sempre vou trabalhar com pulsadores. Então, a gente tem uma padronização de pulsadores, perfeito? Nesse caso, os pulsadores enviam ao sinal a um elemento intermediário, chamado relé de impulso, que é a alma da pré-automação, perfeito? E esse relé de impulso aciona a lâmpada. Então, a grande diferença, nesse caso, nesse processo da pré-automação, é o elemento relé de impulso. Diferente da tradicional, que o interruptor se comunicava diretamente com a lâmpada, agora nós temos o pulsador mandando o sinal ao relé de impulso e o relé de impulso acionando a lâmpada. Com isso, pessoal, eu tenho a permissão, né, permissão essa descrita em norma, de trabalhar com todo o cabeamento de comando, ou seja, todo o cabeamento que vai ao meu pulsador, com um cabo de seção muito menor, um cabo de seção de 0,5 milímetros, perfeito? Sendo que o cabeamento de pelo menos 1,5, segundo norma para iluminação, fica contido apenas na saída do meu relé de impulso, ou seja, somente no cabeamento que vai à lâmpada, perfeito? Então, essa é uma das grandes diferenças que nós temos nessa instalação. Perceba que também no que tange à segurança, que a corrente que circula pelos pulsadores, ou seja, a corrente próxima do usuário, é uma corrente extremamente baixa e presente somente no momento do pulso, ou seja, somente no momento do sinal enviado ao relé. A corrente de carga ela fica somente na saída do relé de impulso para a lâmpada. Perfeito, pessoal? Vamos avançar um pouquinho, a gente vai poder entender um pouquinho melhor o conceito. Essa condição apresentada à pré-automação permite que o usuário decida em qualquer momento, né, o momento que ele achar mais conveniente, a adesão de uma nova tecnologia, perfeito? Além disso, a possibilidade do cliente de criar 1, 2, 3 ou 4 ou mais comandos em paralelos no momento que ele decidir, que ele achar melhor, perfeito? Esse processo da pré-automação é um processo rápido de instalação. Então, a gente está falando em uma redução de tempo de execução de obra, estamos falando de menor número de emendas, estamos falando de uma instalação mais segura, perfeito? Estamos falando também de uma redução de mão de obra, ou seja, estamos falando de benefícios que podem ser levados ao usuário, ao instalador e ao incorporador. Aqui temos a indicação conforme dito anteriormente, cabo de potência sendo trabalhado de mínimo 1,5 e o cabo de comando, o cabeamento que vai aos pulsadores, trabalhando com uma seção mínima de 0,5 milímetro. Então, temos aí com certeza uma redução de cabeamento significativa. Avançando um pouco mais na infraestrutura da pré-automação, vamos entender as necessidades
desse novo conceito. Precisamos trabalhar um conceito que para o mercado de automação já é bastante comum, que é o conceito de separação de nossa tubulação de potência e da nossa tubulação de comando. Vamos entender tubulação de potência como a tubulação voltada a atender os retornos de iluminação e os circuitos de potência, os circuitos de iluminação, os circuitos de tomada, de uso específico ou geral. E vamos entender o circuito de comando como o circuito, melhor dizendo, como a tubulação de comando, como o caminho para chegada do sinal do pulsador ao relé de impulso, ou dimmer. Perfeito? Nesse slide, a gente representa todas as cargas, né, com seus diferentes tipos de lâmpada por ambiente. Perfeito? Chegando aonde? Ao meu quadro elétrico ou meu quadro de automação, que poderia aqui estar ao lado do quadro elétrico. Aqui o próprio quadro de elétrico está servindo para atender tanto a parte elétrica, né, os disjuntores, os dispositivos de proteção, quanto também para alocar os dispositivos, né, os relés da pré-automação. Então percebam, todos os meus retornos estão sendo encaminhados para o quadro. Então o retorno do quarto, o retorno da sala, o retorno da iluminação da cozinha, estão todos indo para o quadro. Essa é a minha tubulação de potência. Temos aqui nesse próximo slide a representação de todos os pulsadores, ou seja, todos os elementos de comando da minha instalação. Tenho aqui o pulsador para cada ambiente. E cada pulsador chegando aqui ao meu quadro de elétrica também, né, através de uma tubulação dedicada. Para que nós possamos entender de maneira prática o funcionamento, nesse slide eu represento como se eu, usuário, fosse até o pulsador, eu pressionasse, perfeito? De maneira rápida, pressionei, soltei. Reparem, toda vez que pressionado esse pulsador, eu tenho a minha lâmpada sendo acesa. E toda vez que pressionado novamente, tem a minha iluminação sendo apagada. Perfeito? Aqui na representação tem um modelo específico de relé de impulso, modelo 1361 desenhado. Um outro recurso que eu tenho no sistema de pré-automação, que é um dos recursos que eu só teria numa instalação automatizada, é o recurso de Master Off. Eu tenho um pulsador, normalmente próximo à saída da minha casa, dedicado ao desligamento geral da minha iluminação. Perfeito? Aqui a gente percebe que quando eu pressiono esse pulsador e espero por 3 segundos, eu tenho a garantia que todos os circuitos de iluminação da minha residência vão ser apagados. Aqui uma representação um pouco diferente da do slide, né? Aqui a gente separou os quadros. Comentei que o próprio quadro de elétrica poderia comportar um espaço para alocação dos relés. Aqui a gente fez uma representação de maneira separada, ou seja, tem um quadro de elétrica próprio para alocar os disjuntores, DPS, DR, tem um quadro de pré-automação só para atender os relés de impulso, dimmers, e tem um quadro de automação, né, previsto para atender o quê? Uma migração futura para uma nova tecnologia, uma tecnologia mais interativa. E tenho também um quadro dedicado à conectividade, né, que traz uma organização melhor para a tua instalação, né, onde todas as conexões de rede, telefonia, ficam contidas nesse espaço. Aqui é uma sugestão, né, de se trabalhar de maneira organizada e bem estruturada a tua instalação. Até agora, pessoal, trabalhamos com um conceito de pré-automação, um conceito centralizado. É um conceito extremamente eficiente quando pensamos em um novo projeto ou numa nova instalação, perfeito? Porém, na situação de uma pequena reforma, de um pequeno retrofit, em uma situação que eu não consiga criar tubulações separadas de potência e comando,
não consiga atribuir no meu quadro um relé. Como fazer? A Finder ela possibilita para isso um conceito denominado instalação descentralizada, na qual relés dedicados, relés menores, são instalados ou na própria caixinha 4x2 ou 4x4, ou então na forração próximo às luminárias. Perfeito? Esse tipo de instalação é uma instalação bastante prática, funcional e com custo bastante reduzido. Aqui um demonstrativo de um relé sendo trabalhado para a criação de cenas. Uma outra possibilidade que a gente tem, né, de poder usufruir desse sistema, né? Podendo ser, nessa condição, tanto um relé voltado para uma instalação centralizada, diferente desse representado aqui no slide, mas que também possui essa funcionalidade, quanto esse modelo 2604, que é mais indicado para descentralizada. Percebam, um único relé de 2 saídas consegue me oferecer a condição de 100% da minha iluminação acesa, 50% da minha iluminação acesa, os outros 50%, ou seja, um revezamento de luminárias e também a possibilidade de me garantir um apagamento 100% das minhas luminárias. Nesses novos slides fica mais fácil da gente perceber isso. Vamos imaginar esse ambiente, né, esse home, sendo trabalhado com uma iluminação de Sanka e uma iluminação próxima ao meu projetor, à minha tela. Iluminação da Sanka, primeiramente. Iluminação da minha tela, como uma segunda opção. Iluminação total e 0%. Percebam que cada mudança dessa é efetuada através de um pulso no pulsador. Então, estamos falando de um mesmo pulsador e um mesmo relé de impulso, que proporciona esses efeitos de criação de cena. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Estamos à disposição.